Querido, o tema da mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é a provisão que vem do improvável. E eu creio que se a gente dá oportunidades aqui, todos vocês tiveram algum momento na vida que vocês precisavam de uma provisão e algo aconteceu assim, do improvável. Daquilo de onde você menos esperava, veio um escape para a tua vida, não é verdade? E assim é toda a história dos homens de Deus, né? E eu quero trazer aqui, especialmente hoje, sobre a vida de um homem, de um grande profeta de Deus chamado Elias. Eu quero começar lendo, somente a gente vai falar muito sobre 1 Reis 17, mas eu quero ler aqui somente o primeiro versículo, por enquanto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Amém? Eu quero só contextualizar para chegarmos até aqui, nesse 1 Reis 17. A gente sabe, todos conhecem aqui a história do rei Davi, foi o maior rei de Israel. E ele teve um filho que reinou no seu lugar, um filho chamado Salomão. E quando Salomão morreu, aconteceu algo terrível em Israel. O reino de Israel, que até então era unido, tinha uma unidade, tinha algumas briguinhas ali e tal, mas nunca foi uma briga feia. Aí, quando Salomão morreu, houve uma briga feia em Israel. E o que aconteceu com o reino? Ele foi dividido. E foi dividido em reino do norte, que tinha esse nome Israel, e no reino do sul, que passou a ter o nome de Judá. Por isso, quando você lê a tua Bíblia lá em Reis, você vai ver, esse governou em Judá, esse governou em Israel, né? Porque havia essa divisão no reino. E o reino do norte, é o que nós vamos falar aqui hoje, ele teve um problema muito sério, porque nenhum rei no reino do norte foi bom. Todos eles fizeram coisas que desagradavam a Deus. Reis idólatras, reis que se prostituíam com outros deuses e que não davam mais toda a honra e toda a glória ao Senhor de Israel. E chegamos até aqui, na vida e na história que começa com esse rei chamado Acabe. Esse rei Acabe, a Bíblia diz que ele foi um dos piores que teve. Lá em 1 Reis 16, 33, diz assim, a Bíblia afirma que ele fez mais provocar a ira o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe foi o pior deles. Acabe teve forte influência, ele casou com uma mulher que todos aqui já devem ter ouvido falar, porque passou na novela, na Record, né? Jezabel. Todo mundo já ouviu falar aqui na Jezabel? Jezabel foi a mulher desse sujeito aqui. E Jezabel, uma mulher de Sidom, uma mulher que tinha outros deuses, uma mulher fenícia, devota aos deuses pagãos, Baal e Aserá. Ela não apenas adorava seus ídolos, mas ela impôs ao povo de Israel um tempo de perseguição. A todos os profetas de Deus foram perseguidos nesse tempo. Então havia ali em Israel um verdadeiro caldeirão de caos espiritual e desobediência. E Deus levanta nesse tempo um homem, um grande homem de Deus, um homem único, singular, chamado Elias, o tisbita. E eu quero trazer aqui algumas verdades para vocês dessa passagem de 1 Reis 17. A primeira delas, que um homem de Deus em meio ao caos espiritual. Como se comportar um homem de Deus em meio ao caos espiritual? E isso se aplica para a minha vida e para a tua vida, homem e mulher de Deus, amém ou não? Então, aqui estão homens e mulheres de Deus. E Elias é um exemplo de um homem de Deus que viveu em meio a um grande caos espiritual. Como eu disse, a voz de Deus havia se silenciado e os altares de Baal se erguiam em cada esquina. Elias, ele surge como um meteoro aqui, ele surge como algo improvável, porque ele não chega diferente dos outros profetas que falavam assim diz o Senhor, né? Quem gosta dos profetas, né? Que fala assim diz o Senhor, assim que eu te digo, o Senhor, né? Elias, ele andava tanto com Deus que ele decretava era
a palavra de Deus. E veja que, eu vou repetir de novo o texto, ele diz assim para o rei Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Gente, esse homem aqui, poderoso, segundo a minha palavra. E ele chega para o rei Acabe sem nada da diplomacia, daquela coisa do cargo, né? Não, ele já chega e fala: o que você tem feito em Israel? Digo agora que vai ficar sem chover e só vai voltar quando eu falar, porque você tem desafiado ao Deus Todo-Poderoso. E assim aparece Elias na Bíblia. Elias, um verdadeiro profeta. E essa é uma característica marcante de um verdadeiro profeta, que ele não fala o que queremos ouvir, mas ele diz aquilo que precisamos ouvir, né? Muitos de nós procuramos sempre receber uma palavra que ela vem para nos massagear o ego, as nossas almas, o nosso sentimento, falar: você merece. Querido, eu quero dizer uma coisa: a Bíblia diz que todos nós somos destituídos da glória de Deus, se não fosse pela graça e pela misericórdia dele, né? O apóstolo Paulo orava a Deus e Deus falou para ele: a minha graça te basta, a graça de Deus nos basta, querido. E por essa é a razão de não sermos destituídos plenamente da presença de Deus. Então, Elias é a voz de Deus, anunciando a verdade divina, mesmo que isso significa confrontar o pecado e proclamar juízo. Sabe, eu quero já dizer para vocês aqui que, irmãos, a chave do fracasso para as nossas vidas a primeira delas é você querer agradar todo mundo. E às vezes nós estamos flertando com o pecado, flertando com práticas erradas, sabe, nos omitindo, ficando com medo, com temor do que as pessoas vão dizer, vão falar ao nosso respeito. Certamente o Carlinhos começou dando o testemunho dele, ele deve ter falado: ficou louco, mas agora eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, e Ele me dá um espírito. Esse espírito é um espírito de ousadia, não é um espírito de medo, mas é um espírito de intrepidez, e nós temos que ter posicionamento, querido. Se você quer agradar todo mundo, querido, você já começa vivendo um grande fracasso. Então, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Essa é a verdade. Então, a aparição desse homem, ele vai direto ao rei, e ele confronta ali todo o sistema que havia de idolatria, que ele havia estabelecido em Israel. Elias não pede licença, não tenta negociar, ele simplesmente declara a palavra do Senhor. Ele diz: a seca virá. E essa seca, querido, não era um evento climático, um El Niño, que nós passamos às vezes aqui, ó, Laninha, né? Que passamos aqui no Brasil. Não, esse era a consequência direta do pecado e da desobediência do povo, um chamado de Deus ao arrependimento. E Elias se posiciona como um farol de verdade em um mar de mentiras, querido. E assim Deus está falando conosco hoje, querido. Hoje vivemos em tempo de perseguição religiosa, milhares de cristãos são mortos. Vemos aí o massacre na Nigéria, a mídia não fala nada sobre isso. Milhares de cristãos são mortos, são perseguidos. Muitas vezes somos perseguidos hoje por termos um posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Mas em tempos de relatividade das coisas, onde todo mundo diz: não é bem assim, hoje muitos querem relativizar até a palavra de Deus, relativizar as verdades eternas. Então eu quero te desafiar: precisamos ter ousadia em proclamar a verdade, mesmo diante de um ambiente desfavorável, mesmo diante de um ambiente hostil à nossa fé. 2 Timóteo 4, de 2 a 4 diz assim: prega a palavra. É Paulo aqui orientando o seu discípulo Timóteo. Ele diz assim: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres que lhes digam o que eles querem ouvir, e desviando os ouvidos da verdade, se voltarão para os mitos. Querido, nós vivemos
um tempo do fim, querido, um tempo que todas as profecias já levam para que Jesus pode voltar a qualquer momento. Talvez nós não acabamos nesse culto. Jesus volta, a sua igreja é arrebatada. Amém? Está preparado para isso? Está preparado para a volta de Jesus? E esse é o tempo em que a fé, a palavra de Deus, ela vai confrontar muitas pessoas. Ela vai ser motivo de confronto, de perseguição para a tua vida. Servir a Cristo é isso, querido. A gente pensa que, vou servir a Jesus e as coisas vão mudar e não vai haver perseguição. Pelo contrário, vai haver perseguição. A partir do momento que você se converte, vai vir peleja contra a tua vida, porque o inimigo ele quer prevalecer contra você, ele quer te deixar você ali, como o pastor Daniel gosta de dizer, um crente sentado, salvo, satisfeito. Mas Deus nos chama para ser discípulos. Deus nos chama para sermos pregadores do Evangelho, falar a palavra de Deus, orar pelos enfermos. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, e esse é o tempo de Deus para mim e para você, a despeito do mundo que estamos vivendo. Querido, você não está sozinho. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu gosto muito de falar, se Deus é comigo, quem será contra mim? Então não temas, não tenha medo, não se omite, não se esconda, porque Deus é poderoso e Ele vai te guardar e vai te proteger, amém? Glória a Deus. Em segundo ponto que eu quero trazer para você é dizer que um homem de Deus em circunstâncias adversas. Queridos, quando esse profeta ele chega e fala essa mensagem para o rei Acabe, dá a impressão que ele ia ficar imune, mas ele mesmo sofreu aquelas consequências. Primeiro motivo, ele confronta o rei. O que acontece ali diretamente com ele? Já vai ser perseguido de morte. Perseguido de morte, porque o rei vai falar, vamos mandar matar esse profeta. Mas Deus o protege. E um homem de Deus em circunstâncias adversas. A provisão, ela começou no ribeiro de Querite. E aqui é o primeiro momento que tem a provisão que vem do improvável. A provisão que vem do improvável. Versículos 3 a 6 diz assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim o profeta se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Queridos, imagine essa cena. O profeta, Deus separa, Deus o esconde num ribeiro chamado ribeiro de Querite, e ele vai para esse lugar, e ali ele fica, tem um rego d'água, imagino que era um corguinho, né, como diz no interior, devia ser um ribeirãozinho ali, um negocinho pequenininho, e ali ele bebe daquela água. Eu acredito que ali até seria uma nascente, né, um braço do Jordão, e ali ele toma daquela água, ele bebe daquela água, ele sozinho naquele lugar, estava sendo perseguido, ele não podia sair dali, porque havia fome, havia seca em toda a terra, e ali ele começa a tomar daquela água, e Deus faz algo extraordinário. Novamente eu repito para vocês, a provisão que vem do improvável. Deus envia corvos, uma criatura impura pela lei mosaica, que naturalmente levaria alimento para os seus próprios filhotes, mas agora aqui são instrumentos de Deus para abençoar um profeta, para abençoar um homem de Deus. E a Bíblia diz que eles traziam de manhã e à tarde, traziam pão e traziam carne para o Elias. O ribeiro provia água. Queridos, olha que situação, uma situação adversa. E quando o mundo parece desabar sob o peso das consequências do pecado, Deus tem maneira de nos sustentar, muitas vezes por caminhos que jamais esperaríamos. A provisão
a provisão divina, ela não se limita, querido, à nossa compreensão ou às nossas expectativas. Amém? Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Amém? Você crê que isso é para a nossa vida hoje, querido? Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu creio que Deus tem um plano na tua vida. Eu não sei a dificuldade que você esteja passando, o deserto, a escassez, a sequidão na tua vida, mas Deus, Ele é provedor. Deus proverá na tua vida, Deus proverá na tua história. Assim como Deus cuidou de Elias, num lugar totalmente, havia um caos espiritual, um caos das circunstâncias, Deus estava lá para guardar e para trazer a provisão. E a provisão de Deus, meu querido, muitas vezes ela não virá por aquilo que você compreende ou por aquilo que você espera, mas ela virá de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus, queridos. Amém? Aplaude ao Senhor, glória a Deus. Amém. Terceiro ponto, um homem de Deus em meio à mudança de ambiente. A gente pensa que muitas vezes nós estamos em alguma situação que nada vai piorar, mas muitas vezes pode piorar. Mas aí eu te digo, como você tem andado com Deus, como você tem prevalecido, como você tem vivido a tua vida, a tua história, você tem vivido e se dedicado à tua história com o propósito de servir a Deus. Qual é o grande objetivo da tua vida, da tua existência? Muitos pensam, eu vim para construir uma família, vim para criar filhos, vim para trabalhar, vim para ajudar o próximo. Mas querido, você tem um grande motivo que Deus te chamou para você glorificar o nome de Deus através da tua vida, da tua existência, porque Deus sonhou com você. A Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, ele fala que eu te conheci antes da formação do mundo. Deus já sonhou com você. Muitos pensam, de maneira bonita e romântica, falando assim, olha, eu sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. Quem já falou isso? Ainda se você falar isso, você é mais abençoado. Tem gente que fala, você veio sem querer. Tem pai e mãe que fala, a gente não esperava e ficou grávido, e ficamos grávidos, aí surgiu você. Eu não esperava você, eu nem te planejei, E tem muitos filhos também que olham e falam assim, eu não pedi para nascer. Eu quero dizer que tudo é propósito e plano de Deus, querido, para a tua vida. Porque Deus sonhou contigo na eternidade. Se você vive hoje aqui, seja um homem, seja uma mulher, grata a Deus. Porque Deus te coloca aqui para ser útil. Deus te coloca aqui para que o nome dEle possa ser glorificado através de você, amém? E um homem de Deus em meio à mudança de ambiente. O que acontece? Se você ler o texto, o ribeiro seca. Então você imagina ali, ele estava tomando água, a seca era grande e seca o ribeiro. A vida de fé não é estática, meus irmãos, e a provisão de Deus também não. O ribeiro de Querite, que foi o milagre da provisão, da primeira provisão, ele começa a secar. No versículo 7 diz, e sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Para Elias ele poderia imaginar que era o fim da provisão, talvez até um abandono, mas para Deus era o momento da transição, um novo capítulo da provisão e do milagre de Deus, que vem do improvável. O Senhor não o abandonou, o Senhor não abandona você, meu irmão. O Senhor está contigo. Jesus disse, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele diz mais, estarei convosco todos os dias. Não é um dia sim e outro não, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Pelo contrário, houve aqui uma mudança de ambiente, e essa mudança era determinante para uma nova e ainda mais profunda lição de fé. E aqui, o que me chama a atenção é a instrução de Deus para Elias. Deus instruiu ele, sai do ribeiro, sai aí de Querute, e agora você vai para uma cidade chamada Sarepta. Uma cidade que pertence a Sidom.
Sabe quem nasceu em Sidom? Eu falei no começo da pregação, Jezabel. Jezabel nasceu lá. Olha o que Deus está fazendo, pegando o profeta que está sendo perseguido de morte pelo rei Acabe, pela mulher dele, a Jezabel, a arqui-inimiga de Deus e de Elias, e Deus instrui ele a ir para Sarepta, um lugar, humanamente falando, ainda mais improvável para se esconder e ser sustentado, ser protegido por Deus e ser guardado por Ele. Deus estava preparando um cenário onde a sua glória seria ainda mais manifesta através de meios inesperados. Querido, eu quero te desafiar a confiar na direção de Deus. Confia na direção de Deus para a tua vida e está aberto às mudanças que Ele promove em nossas vidas, mesmo quando o que pensamos ser seguro se vai. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, um homem próspero, um homem que o pai, a família era abastada, uma família próspera, e Deus o chama. Nós gostamos muito de falar da parte final, da bênção que haveria sobre ele, né? Que em ti farei bendito todas as famílias da terra, te abençoarei, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas toda essa bênção na vida de Abraão só foi possível porque ele obedeceu o que Deus determinou a ele. E o que Deus determinou a ele? Saia da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não estou dizendo que você deve sair de todo e qualquer ambiente, mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus, o que Deus tem falado ao teu coração, o que Deus tem trazido ao teu coração através da palavra, através de homens de Deus que se levantam para profetizar na tua vida, para declarar algo na tua história e na tua existência, porque muitas vezes Deus fala, fica, não é verdade? Deus fala, fica. Para o filho de Abraão, Deus falou, fica. Ele queria ir para o Egito, porque havia um momento também de seca e fome na terra. E todos os povos iam para onde? Para o Egito. E Isaac estava indo. E Deus falou, fica, que eu te abençoarei aqui. Aonde você está. No meio da tormenta, da adversidade, eu te abençoarei. E a Bíblia diz que Isaac foi riquíssimo, porque ele obedeceu a voz de Deus. Então não sei o que Deus está falando contigo, se você deve sair ou se você deve ficar, mas eu estou dizendo uma coisa para você: obedeça a voz de Deus na tua história, porque assim como Elias obedeceu, ele saiu do ribeiro, não havia mais água, e ele foi para um lugar improvável para receber a provisão de Deus. Ele vai até Sarepta, o lugar da onde nasceu Jezabel, a terra de Jezabel, e Deus o leva até lá, e ele apenas obedeceu o seu chamado, amém? Queridos, em quarto lugar, fala de um homem de Deus determinado em obedecer. E chegando em Sarepta, tem mais um BO para Elias, porque quando Deus manda ele ir para Sarepta, Deus chega lá e fala, ó, você vai lá falar com a pessoa mais rica e próspera de Sarepta. Não, Deus fala para ele, você vai falar com uma viúva. Uma viúva vai te abençoar naquele lugar. Ela vai ser o improvável que vai te trazer a provisão. Queridos, viúva era sinal de muitas vezes de abandono. Ainda mais, essa viúva, a Bíblia fala que ela tinha um menininho, tinha um filhinho. E quando o profeta chega até ela, para falar, eu vou ler com vocês aqui os versículos 10 a 14, ela não era uma viúva rica, mas alguém vivendo à beira da extrema pobreza. Ela estava prestes aqui a fazer sua última refeição antes de sucumbir à morte. Olha o que diz o versículos 10 a 14. Assim ele se levantou
e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. O profeta estava com sede, né? Enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica. Um punhado, gente, no original ele fala exatamente de uma concha de farinha. Sabe aquelas conchas de feijão? É o que essa mulher tinha, uma concha de farinha. E ela diz aqui: eis que estou juntando os gravetos para que possamos disso comer. Aí ela começa a falar: senão um punhado de farinha, uma barrica e um pouquinho de azeite e um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar, prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Não havia mais nada para ela. E Elias disse: não temas, vai e faz tu como disseste, porém, ou seja, ele falou: você vai pegar a farinha, vai pegar o azeite, vai lá e vai fazer como tu disseste. Vou fazer um pão, um bocado aqui, e depois não temos mais nada. E ele disse: você vai fazer como tu disseste, porém, diz tu, faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Agora Elias já: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Interessante, porque na primeira passagem Deus, ele não precisou falar que ele falava por meio de Deus de Israel, porque ele estava falando para Acabe, que era o rei de Israel. Aqui, numa terra estrangeira, ele fala: quem é o Deus? País, um lugar pagão, onde havia muitos deuses. E aqui ele fala: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a barrica, a panela de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro do azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Amém? Você crê nessa provisão de Deus para a tua vida, querido? Que se você está debaixo da obediência, vivendo o sobrenatural de Deus, não vai te faltar a farinha na panela e o azeite na garrafa, querido. Deus sustentará você. E que pedido que esse homem fez audacioso! Elias, um forasteiro, pede à viúva que prepare para ele a sua última refeição. Eu vejo a obediência de Elias em ir a Sarepta e a fé da viúva em obedecer a palavra do profeta, mesmo em situação desesperadora. E isso, querido, quando você crê e vive debaixo da obediência, é a chave para o milagre. Interessante é a prioridade que o versículo 13 fala, né? Vai, faz um pão para mim, profeta falando, depois para você e depois para o teu filho. Tenha prioridade. Prioridade, Deus na tua vida. Prioridade, número 2, tua família. Prioridade, número 3, teu trabalho. Deus é um Deus de prioridade, Deus é um Deus de ordem. E aqui ela fala: porque eu sou profeta de Deus, e haverá provisão na tua casa. A provisão, querido, que vem do improvável, se manifesta de forma espetacular. Então você imagina, a farinha não se consumia e o azeite não terminava. Havia ali multiplicação da matéria, a multiplicação do azeite, multiplicação da farinha, e nada faltou na casa dessa viúva, porque Deus tinha a provisão. Interessante que a provisão tinha data para acabar, sim ou não? A provisão tinha data para acabar. Deus falou assim: eu vou prover na tua vida até o momento que tem seca, até o momento que não chova, mas depois que começar a chover, você volta a trabalhar e volta a trazer a provisão de alimento para a tua história. Assim aconteceu com o povo de Israel, quando eles ficaram 40 anos vagueando pelo deserto.
E eles recebiam de Deus o quê? O maná e as codornizes. E a partir do momento que o povo de Israel entrou na terra prometida, o que cessou? O maná e a provisão de Deus, porque agora vocês vão trabalhar e vão plantar. Mas andar em obediência, para que a provisão não falte, para que a chuva venha, para que o terra fértil possa produzir o fruto e deles podemos nos alimentarmos. Os versículos 15 e 16 confirma toda a promessa de Deus e diz assim: a viúva foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e sua casa muitos dias, e a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro do azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, ao qual ele falou por Elias. Amém? Glória a Deus, querido. Deus é fiel na tua vida, meu irmão, creia. Aqui está um testemunho vivo do poder da palavra de Deus e da obediência. A farinha e o azeite não se esgotaram. Deus usou a fé de uma mulher em um contexto todo de desespero para sustentar não apenas Elias, mas a si mesma e a seu filho. A provisão que vem do improvável exige um passo de fé que desafia a razão e as circunstâncias visíveis. Querida, a fé é um movimento em ação. A fé num Deus poderoso que usa pessoas em meios inesperados. 1 Coríntios capítulo 1, 27 a 29 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir, para envergonhar os sábios, escolher as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia, amém. Em último lugar, fala de um homem de Deus que transforma as vidas. Aonde nós passamos, nós precisamos deixar marcas. A história dessa passagem, ela não termina aqui, nesse momento da provisão do alimento. Mas algo acontece. Algo acontece. A Bíblia diz que o filho dessa viúva ficou muito doente. E ele morreu. O filho morreu. E a viúva, o pastor Carlinhos falou da outra viúva no louvor, né? Já com o profeta Eliseu. E aconteceu exatamente aqui, muito parecido. E o filho morre. E essa mulher vai lá desesperada. E Elias ouve aquela angústia daquela mulher: meu filho morreu. Eu recebi o profeta na minha casa. Eu fui abençoada nesse tempo todo de ser, que agora o meu filho morre. Aquele a quem minha vida estava toda voltada para essa criança, e ela morre. E o profeta pergunta para Deus: Senhor, diante dessas tragédias que estamos vivendo pela religiosidade, pela prostituição espiritual que está tendo aqui, essa também virá sobre a casa dessa viúva? Ele questiona, ele fala com Deus, ele pergunta para Deus. E a Bíblia diz que Elias começa a orar a Deus, e a vida volta para aquela criança. Olha o que diz o texto: e ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo, ao matares o seu filho? E ele estendeu sobre a criança 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor, versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. Amém ou não? Glória a Deus. Deus poderoso, queridos. Esse é o primeiro milagre de ressurreição, na verdade de voltar à vida, né? Porque essa criança ficou velha, morreu, né? Aliás, o único que não morreu nessa história toda aqui, tem um que não morreu ainda, que está vivo até hoje. Elias está vivo até hoje. Elias não morreu, não passou pela morte. Elias é daqueles assim, que ele, depois dessa história aqui, eu vou já terminar, né, só para a gente não perder isso. Elias, depois dessa história toda, voltou a chover. Elias desafia os profetas de Baal. Acontece que lá, Elias
o poder de Deus estava sobre a vida dele, venha lá o fogo do céu, queima o holocausto, né, faz aquele escarcéu, morre os profetas de Baal, e aí Jezabel falou, em 24 horas Elias vai ser morto. Quero a cabeça de Elias. Aí Elias foi para um lugar deserto lá, começou a chorar e falou para Deus, eu quero morrer, estou sozinho aqui. Aí Deus falou para ele, não, tem mais 7.000. Tem mais 7.000 igual você vivendo aí. E ele queria morrer. E até hoje ele não morreu, porque a Bíblia diz que ele foi levado num redemoinho. Ele foi arrebatado aos céus, querido. Então nós temos que tomar cuidado até que nós pedimos a Deus. Porque Elias pediu para morrer, e até hoje ele não morreu. Está vivo até hoje. Onde um homem de Deus passa, vidas são tocadas e transformadas. E aquele menino volta à vida. No versículo 24, a mulher disse a Elias, agora por isso eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela não apenas recebeu a provisão física, mas ela experimentou o poder sobrenatural de Deus, tendo a sua fé confirmada e a sua vida restaurada, queridos. Amém? Tiago 5,16 fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, querido. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que essa história que nós presenciamos aqui é um testemunho vívido da verdade de que a provisão de Deus muitas vezes vem de maneiras que jamais imaginamos. Deus usa o improvável. Muitas vezes em meio ao caos espiritual, em meio às adversidades, às escassez, às mudanças radicais, os intempéries da vida, eu quero dizer que Deus permanece fiel. Ele usa corvos, ribeiros que secam, viúvas improváveis para manifestar seu poder e o seu cuidado. E hoje eu quero terminar esse momento te convidando a você a refletir sobre sua própria vida e considerar se há áreas em que você está enfrentando seca espiritual ou adversidade na tua história. Em que área da sua vida você tem enfrentado uma seca? Onde a provisão de Deus parece ter cessado na tua história? Lembre-se de Elias, queridos. A obediência e a fé, mesmo diante do improvável, abrem caminho para o milagre de Deus. Eu quero encorajá-los a buscar a Deus e confiar na sua provisão e experimentar a transformação que vem através de uma relação pessoal com Cristo Jesus. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela abriu a sua casa para que o profeta de Deus pudesse entrar na vida dela e pudesse ali ser a provisão para a sua casa. O profeta, o homem de Deus. E hoje nós temos oportunidade também de entregar a nossa vida a Cristo, de abrir o nosso coração ao Senhor Jesus e falar, Jesus, vive dentro de mim. Porque quando Jesus diz, estarei convosco todos os dias, Ele está com aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar aqui de maneira diferente, quem aqui já entregou a vida a Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem aqui ainda não teve essa oportunidade de entregar a vida a Jesus, de confessar Jesus como teu Senhor e como teu único Salvador? Tem aqui que ainda nunca teve essa oportunidade de confessar Jesus? Oi, meu irmão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Tem mais alguém aqui que nunca teve essa oportunidade de confessar Jesus Cristo como o Senhor da tua vida? Vem aqui na frente. Glória a Deus, meu irmão. Você está nos visitando pela primeira vez, né? Como é que você chama? Daniel, nome de profeta. Glória a Deus. Deixa eu descer aqui, deixa eu ficar embaixo aqui, ó. Daniel, um dia eu entreguei minha vida a Jesus, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já fui ex-alcoólatra, ex-prostituto, e Jesus restaurou a minha vida. Não é mudança de religião, mas é entregar a vida para um propósito muito maior. É entender que Cristo me ama. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, o motivo da minha vida, o motivo da minha existência.
Você quer entregar a tua vida a Jesus hoje? Amém? Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Fala assim: Senhor meu Deus, eu hoje entrego a minha vida a Jesus Cristo e declaro Ele como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim na cruz do Calvário e que a partir de hoje eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus, viu? Olha, marca essa data. Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Mudar a tua história, da tua família, dos teus negócios. E Deus vai te fazer um grande homem de Deus, tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, Daniel. Amém? Queria que você seguisse os diáconos aqui. Glória a Deus pela tua vida, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria terminar esse momento fazendo uma oração. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria também desafiar quem aqui está passando por um momento de seca, de escassez, momento de dificuldade na vida. Eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você, porque eu creio que a partir de hoje a provisão de Deus, a provisão do sobrenatural vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Carlinhos, glória a Deus. Deus hoje tem grandes coisas no meio de nós. Senhor meu Deus e Pai, eu quero, Pai, orar aqui, Senhor, por cada vida que entrou aqui hoje, especialmente esses irmãos, essas irmãs que estão aqui na frente, Senhor Deus, que têm recebido, querem receber hoje a Tua provisão, Pai. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que a provisão do Senhor, Pai, Pai, virá sobre a casa de cada um aqui, Senhor Deus, trazendo a paz, Senhor Deus. Talvez muitos tenham procurado hoje a paz na sua família, a paz nos seus negócios, a paz no seu casamento. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui, Pai, casas abençoadas, que as nossas casas, Pai, não serão casas mais de confusão, de maldição, mas lugar de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, que a minha casa seja um manancial. Declara, querido, que a minha casa seja um manancial, onde habitará o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus reina sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre os meus negócios. Traga a provisão financeira, Senhor Deus. Pai querido, assim como foi com essa viúva em Sarepta, Senhor Deus, não havia mais nada, Pai, mais nada o que comer. Mas quando a presença de Deus, através da vida daquele profeta, entrou, o cenário de morte, o cenário de fracasso foi embora, e ali houve a provisão de Deus naquele lugar. E assim eu creio e declaro, Senhor, no nome de Jesus, que haverá a abundância do Senhor, Pai, sobre as vidas que aqui estão, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. A Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, nós cantaremos, Senhor Deus, da Tua bondade nas nossas vidas, Senhor. O Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, Pai. Eu Te louvo, Pai, Te agradeço, Senhor Deus, por esse momento, Pai, que tivemos, Senhor, na Tua igreja. O momento, Senhor Deus, de tantos testemunhos de bênção, de milagres, Senhor. E eu creio, Pai, Pai, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir, Senhor, sobre a vida de cada um que determinadamente veio aqui à frente hoje, Pai, porque crê na Tua provisão, no Teu sobrenatural, no Teu agir, Senhor Deus, no Teu escape, no Teu milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que tenhamos, Senhor Deus, uma noite abençoada, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que as nossas bênçãos, Pai, serão derramadas sobre nós, Senhor, a Tua provisão, o Teu sobrenatural, no nome de Jesus, Pai. Eu quero, Pai, orar, Te agradecer, Pai, que a graça maravilhosa, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, e as consolações do Espírito Santo de Deus,
estejam com teu povo, Pai, levando-os para suas casas, em segurança, protegido e guardado. Envie teus anjos, meu Pai, protegendo, Pai, que temos uma semana de bênção, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus os abençoe. Uma semana de bênção, de paz sobre a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém.